Como trocar um piercing de nariz? Removendo a peça antiga. Espere até que a perfuração cicatrize completamente antes de trocar o piercing. Espere até que o orifício tenha bastante tempo para cicatrizar antes de remover a maioria das peças novas. Trocá-las cedo demais pode ser perigoso e potencialmente levar a uma irritação ou a infecções. Além disso, isso pode estender ainda mais o tempo de cicatrização da pele. Embora cada perfuração seja diferente, a maioria dos piercings de nariz novos precisa de pelo menos um mês para cicatrizar antes de ser removida com segurança. No entanto, períodos de espera mais longos, de 2 meses ou mais, também são recomendados. Uma regra geral é: se a remoção do piercing doer, ele pode precisar de mais tempo para cicatrizar. Atenção! Se a pele perfurada ficar infeccionada, o seu médico pode lhe instruir a remover o piercing imediatamente. Leia este artigo sobre como identificar e tratar piercings infeccionados. Lave as mãos ou vista luvas esterilizadas. É essencial ter mãos limpas ao remover um piercing. As mãos humanas podem carregar milhões de bactérias, especialmente se tiverem contato com objetos repletos desses organismos, como maçanetas ou pedaços de alimentos crus. Para proteger o seu piercing, que é vulnerável a infecções mesmo quando a pele está cicatrizada, lave as mãos bem com sabonete ou higienizador e água. Outra boa opção é vestir um par de luvas de látex esterilizadas, a menos que você tenha alergia a esse material. Nesse caso, você deve evitá-lo. As luvas podem ter o benefício de facilitar a apreensão das partes escorregadias do piercing que ficam dentro do nariz. Remova a tarraxinha, a peça que prende o piercing. Agora você está pronto para começar. De início, remova ou desfaça o mecanismo que prende o acessório, dependendo do tipo da peça. Esse mecanismo pode variar. A maioria delas é simples e autoexplicativa, mas há algumas diretrizes originais por alguns tipos comuns de piercings. Argolas simples. Um aro ou anel de metal com uma peça no meio. Prepara-la para ser removida. Basta dobrar as suas duas pontas em direções opostas para aumentar a sua abertura. Argolas com tarraxinhas, semelhantes às argolas simples. Veja acima. Mas com uma tarraxinha no meio para cobrir a peça. Prepara-la para ser removida. Basta puxar as pontas do aro em direções opostas. A peça acabará caindo do piercing. Removê-las pode ser especialmente difícil para principiantes. Se você tiver problemas, considere pedir ajuda a um profissional. Piercing de bolinha. Essa opção tem uma dobra de 90 graus, o que dá a ela o formato de um L. Prepara-la para remoção. Pegue a parte decorativa que fica na parte de fora do nariz e empurre-a gentilmente até poder ver a curva do L sair. Atenção! Assim, você pode sentir um leve incômodo quando a peça sair do seu nariz. Parafusos de nariz, semelhantes aos piercings de bolinha tradicionais, mas com uma parte em formato de saca-rolhas. Essas opções requerem um movimento de torção para serem inseridas ou removidas. Prepara-la para ser removida. Basta empurrar a peça para fora pela ponta que fica dentro do nariz. Ela começará a deslizar. Com cuidado. Torça-a enquanto a empurra pelo nariz após a sua curva.
Dependendo da peça em questão, ela pode sair após 2 ou 3 voltas. Também pode ser útil usar algum lubrificante para evitar que o piercing fique preso. Piercings de septo. Peças que possuem tarraxinhas ou outros itens em ambas as pontas. Elas podem ser retos ou curvados. Embora algumas tenham partes removíveis, a maioria não as tem. Em outras palavras, removê-las é um processo complicado. Para prepará-las, pressione um dedo contra a sua ponta no interior do seu nariz e empurre-a de modo que a peça saia. Pelo outro lado, com cuidado, deslize o piercing para fora. Quando ele estiver pronto, removê-lo costuma ser simples. Puxe a peça da perfuração devagar e de forma estável. Se ela tiver curvas, vá com calma e prepare-se para alterar o ângulo do seu movimento para acomodar o piercing. Para alguns piercings, pode ser útil colocar um dedo dentro do nariz para guiar a parte interna das peças para fora. Não tenha vergonha. Pode parecer que você está limpando o salão. Caso faça isso em um local sem movimento, você pode evitar certo desconforto. Puxar piercings de septo sem peças removíveis irá requerer mais força do que os outros tipos. Tente removê-los em um movimento firme e gentil. Prepare-se para um beliscão desagradável, já que a ponta da parte interna do piercing pode lhe incomodar. Não se alarme caso o seu nariz sangre um pouco após o processo, especialmente se for a sua primeira tentativa. No entanto, limpe bem a área caso isso aconteça. Mais detalhes sobre a limpeza serão explicitados abaixo. Limpe o seu nariz com uma solução antibacteriana. Quando você tirar o piercing, coloque-o em um local seguro para não perder qualquer peça. Depois, use um cotonete para limpar bem ambos os lados da perfuração com a solução. Isso irá eliminar as bactérias na região e reduzirá o risco de infecções. Quanto às soluções de limpeza, há várias opções. Abaixo há uma pequena lista de exemplos. Consulte a próxima seção do artigo para mais informações. Solução de água e sal. Álcool propílico. Antisséptico. Pomada antibacteriana. Limpando os piercings. Use a solução de água e sal para limpar o piercing. Após removê-lo, você terá 2 tarefas. Limpar as peças antiga e a nova, que será inserida no seu nariz. Por conveniência, você pode usar o mesmo método de limpeza com os 2 itens. A sua primeira escolha em termos de opções de limpeza é usar uma simples solução salina. O benefício dela é que ela é barata e fácil de preparar em casa. No entanto, tal preparação requer certo tempo. Para fazer uma solução salina, aqueça 2 xícaras de água em uma panela pequena. Quando ela começar a ferver, adicione meia colher de chá, não de sopa, de sal e mexa bem até que ele dissolva. Continue fervendo a mistura por 5 minutos para matar os micro-organismos da água. Para esterilizar o piercing, derrame a solução salina em 2 recipientes separados e limpos. Depois, coloque a peça antiga em um e a nova em outro. Deixe que ambos os itens fiquem bem molhados de 5 a 10 minutos. Esfregue álcool no piercing. Para limpar os itens com álcool propílico ou isopropílico, basta derramar um pouco dele em um recipiente pequeno e limpo e usar um cotonete para pintar bem ambas as peças, a antiga e a nova.
Dê ao seu piercing tempo suficiente para secar sobre um papel toalha antes de inseri-lo no nariz. O álcool pode arder se entrar em contato direto com a perfuração. Embora não vá causar danos sérios, use um antisséptico líquido, soluções antissépticas líquidas, ou outros produtos que tenham cloreto de benzalcônio como ingrediente ativo. São ótimas para limpar esses acessórios, além de matarem bactérias nocivas ao contato. São fáceis de aplicar. Basta umedecer um pano limpo ou um cotonete com a solução e esfrega-la na peça. Depois, é preciso deixá-la secar antes de inseri-la no nariz novamente. Outra vantagem do cloreto de benzalcônio e seus semelhantes é que eles podem ajudar a aliviar as dores causadas pela primeira troca de piercings. Não tenha medo de aplicar um pouco dela gentilmente ao piercing em si. Considere aplicar uma pomada antibiótica. Se você tiver esse produto no armário do banheiro, pode usá-lo em conjunto com outras soluções mencionadas acima. Para isso, basta esfregar um pouco da pomada em ambos os acessórios, tomando cuidado para cobrir a porção que ficará do lado de dentro do nariz. Produtos adequados incluem aqueles que possuem sulfato de polimixina B ou bacitracina como ingredientes ativos. Atenção! O uso de pomadas para piercings é controverso. Embora elas sejam eficientes no combate às bactérias, há provas de que usá-las pode desacelerar o processo de cicatrização da perfuração. Também atente-se ao fato de que algumas pessoas são alérgicas a esses produtos. Se você sentir dores ou se o seu nariz inchar quando você inserir o piercing limpo no nariz, remova-o e pare de usar a pomada. Contate um médico caso os problemas persistam. Inserindo a peça nova. Com cuidado. Deslize a parte pontiaguda do piercing novo pela perfuração do seu nariz. Após a peça ter sido esterilizada, inseri-la será fácil. Basta remover as tarraxinhas ou afins e deslizar a parte mais fina do acessório pelo nariz. Se o seu piercing estiver no septo, a seção do meio do nariz, você precisará inseri-lo na perfuração através de uma narina. No entanto, se ele estiver no lado de uma das suas narinas, insira-o pelo lado externo do nariz. Lembre-se, lave as mãos ou coloque luvas antes de lidar com o item novo e esterilizado, ou tocar a perfuração. Sinta o metal do outro lado da perfuração. Para ajudar a peça a passar por ela, tente inserir um dedo no outro lado da abertura enquanto a empurra para dentro. Isso poderá lhe ajudar a acertar no ângulo de inserção. Quando você sentir que a peça tocou o seu dedo, significará que você passou. Siga as curvas do acessório conforme o passa pela abertura. Continue esse processo usando ambas as mãos para lhe guiar e fazer ajustes. Se o piercing tiver muitas curvas, torça-o conforme o insere para acomodá-lo à pele e evitar dores desnecessárias. Prenda o acessório quando ele tiver sido completamente inserido. A sua única tarefa será fechá-lo com a tarraxinha ou outra peça de função semelhante, dependendo do tipo de piercing que você usa. A maneira exata de conduzir este passo irá mudar, assim como o processo de remoção. Abaixo há algumas instruções quanto aos tipos comuns de piercings de nariz. Argolas simples. Basta dobrar ambas as pontas do item de modo que elas se alinhem dentro do seu nariz e fiquem bem
presos na perfuração. Argolas com tarraxinhas. Dobre ambas as pontas do item de modo que elas se encontrem dentro da tarraxinha. Como dito anteriormente, lidar com essas peças pode ser difícil para iniciantes. Por isso, considere pedir ajuda a um profissional caso tenha problemas. Piercing de bolinha. Passe a parte fina do acessório pela perfuração. A parte decorativa do item deve ficar acima da perfuração se você quiser que a ponta do L fique dentro da narina e vice-versa se quiser que ela fique embaixo. Empurre o item até chegar à dobra. Depois, mexa no ângulo do piercing e passe-o pela perfuração. Puxe-o para baixo se tiver começando de cima e vice-versa. Parafusos de nariz. Coloque a ponta do parafuso pela perfuração. Coloque um dedo contra o orifício por centro do nariz para se guiar. Com cuidado, empurre a peça pelo orifício, girando-a em sentido horário até sentir a outra ponta pela outra narina. Se necessário, continue torcendo o objeto até que ele fique plano dentro do nariz. Piercings de septo. Como dito anteriormente, embora esses tipos de acessórios sejam confortáveis a longo prazo, removê-los e reinseri-los pode ser desagradável. Para inserir um piercing de septo, comece colocando a sua parte central contra o lado externo da sua perfuração, posicionando um dedo dentro do nariz para apoio. Empurre a barra do piercing de modo firme até senti-lo chegar ao outro lado. Não se alarme caso sinta um beliscão desconfortável no processo. Limpe o seu nariz novamente quando o novo acessório estiver confortável no seu nariz. Parabéns! Você acabou de trocar o piercing com sucesso. Nesse ponto, finalize tudo dando ao seu nariz mais uma limpeza cuidadosa com um antisséptico para evitar infecções. Aplique uma mistura de água morna e sabão, um higienizador antibacteriano ou outras soluções descritas na seção acima à área que cerca do piercing. Consulte um profissional caso sinta dores sérias ou se o seu nariz sangrar. Inserir o acessório novo pode ser um processo estranho e desconfortável, mas não deve ser doloroso ou gerar sangramentos significantes. Se você notar esses sintomas ou se a região do nariz ficar vermelha, inflamada ou irritada, pode ser sinal de que a perfuração não teve tempo adequado para cicatrizar e que a área está infectada. Em qualquer caso, visite um profissional de qualidade para determinar qual o problema. Consulte um médico caso os sintomas não melhorem com o tempo.